Da palavra de Deus, assim diz a Santa Escritura: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora porém ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estou agora, assim como Paulo instruiu Timóteo, estou lendo a Escritura e vou ensinar e exortar a tua igreja. Então, Espírito Santo, usa a tua espada para ferir os corações com o teu amor e com a tua soberania nessa noite. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito de futebol e eu acompanho Copa do Mundo desde a década de 70, embora nasci depois, obviamente, né? Eu lembro, por exemplo, a Copa de 70, que o time era todo organizado, mas quando a gente lembra da Copa de 70, até os mais novos aqui vão lembrar, quem que era o destaque? Camisa 10, o Pelé. Daí a gente vai para a Copa de 94, daí a maioria aqui eu acho que assistiu, um time também todo organizado, mas quem que foi o destaque da Copa de 94? O Romário. Daí a gente lembra do último título, a Copa de 2002, um time também todo organizado, né? Todo mundo trabalhava. E eu estava ouvindo um dos jogadores da seleção, o Cafu, e ele falou assim: o nosso trabalho era defender e entregar a bola para o Ronaldo. Então, quando a gente lembra da Copa de 2002, a gente lembra do Ronaldo, do fenômeno. Meus irmãos, é interessante que os times de futebol, eles sempre vão ter um camisa 10, onde todos trabalham, todos ganham um campeonato, mas aquele destaque, ele tem a primazia. Por isso, quando a gente lembra da Copa de 2002, a gente lembra do Ronaldo. Isso tem a ver, meus irmãos, com a forma que a Trindade trabalha, sabia? Vou explicar para vocês. Surgiu um termo na Idade Média de um bispo, um teólogo chamado Gregório de Nazianzo. Ele era um bispo da igreja no século IV, e ele falou que o trabalho da Trindade seria como um trabalho de pericorese. Calma que eu vou explicar o que é isso. Pericorese é uma rotação. E ele, ilustrando o trabalho de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ele falou que o trabalho dele seria como uma dança de roda de criança, onde as crianças estão de mãos dadas, e em cada momento, uma das crianças ela tem essa primazia, mas elas estão de mão dadas. Então, quando eles estão dançando juntos de mão dadas, quando um tem a primazia, todos têm a primazia. E quando todos trabalham para que o outro tenha a primazia, Deus, todos têm a primazia. Essa pericorese fala da interpenetração das pessoas da Trindade. Fala de como a Trindade tem uma paridade ontológica, ou seja, eles têm a mesma substância, o mesmo poder e a mesma glória. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é um só Deus, em 3 pessoas. E eles trabalham de uma maneira que eles se doam de forma recíproca, para que o outro tenha primazia. E quando um deles tem a primazia, todos têm a primazia, porque eles estão totalmente interligados à Trindade Santa.
Por que eu estou introduzindo aqui o tema da Trindade? Porque era um problema na época de Paulo, na cidade de Colossos. Tinha um grupo místico, filosófico, que chamava gnosticismo. E o gnosticismo, eles afirmavam assim: não é possível que Jesus seja Deus, porque não é possível que Deus se encarne como se fosse um homem, porque os gnósticos diziam que a matéria é essencialmente má. Então, para eles, se Jesus é Deus e ele se tornou um homem, ou ele não é Deus, ou ele não se tornou um homem. Porque na cabeça deles, esse mundo é mau, as pessoas são más, então não é possível que Deus tenha se tornado um homem. Então o apóstolo Paulo, para refutar esses erros, Paulo escreve essa parte aqui da escritura que nós lemos, que muitos vão achar que é um hino. Inclusive o Projeto Sola gravou do versículo 15 a 17, nós vamos cantar no final. É um hino. Paulo, ele escreve esse trecho da escritura para refutar os gnósticos, para mostrar que de fato Jesus é Deus. Quando ele age, toda a Trindade age, e que Jesus também veio em carne, ele se tornou um homem. São duas doutrinas, meus irmãos, essenciais para o cristianismo. Se você não crê em nenhuma delas, você não é cristão. Que Deus é trino em 3 pessoas, mas é um só Deus, e que Jesus, ele é completamente Deus, e ele também se tornou um homem, sendo completamente homem. Então Deus vai nos dizer essa noite que Jesus não é somente o Senhor da redenção, como nós vimos a semana passada. Lembra a semana passada que nós vimos? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus não é somente o Senhor da redenção. Jesus, meus irmãos, é também o Senhor de toda a criação. Jesus é o Senhor de tudo. Por isso que o nosso tema hoje é a supremacia de Cristo. A passagem que nós aqui lemos, ela lida com várias questões importantes para que eu e você possamos nos situar na nossa vida. Por exemplo, essa passagem lida com qual é a origem do universo. Da onde que surgiu o universo? Qual a origem dele? Essa passagem que nós vamos meditar essa noite, ela fala: existe uma dimensão espiritual ou só existe uma dimensão física? Alguém mantém esse mundo em ordem? Ou Deus fez esse mundo e, como o relojoeiro, sabe que faz o relógio, deixou o relógio funcionando sozinho? Ou Deus intervém nesse mundo e mantém ele em ordem? Uma pergunta importantíssima para mim e para você, que esse texto vai nos responder: qual é o propósito da criação? Qual é o propósito para que você existe? Por que você existe? E esse trecho vai nos responder também como é Deus. Como nós podemos saber quem é Deus? Quero dizer então, meus irmãos, nosso primeiro ponto é que Jesus é Deus. Esse texto está nos mostrando claramente no versículo 15, fala: Ele é a imagem do Deus invisível. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, fala que Jesus é a exegese de Deus. Ou seja, você quer conhecer a Deus, você quer saber como Deus é, você tem que conhecer Jesus. Não há ninguém que conheça Deus e que não conheça Jesus, porque Jesus é a revelação exata de quem Deus é. O Deus invisível, que é Espírito, se tornou visível e palpável na pessoa de Cristo Jesus. Tanto que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele fala: nós tocamos nele, nós apalpamos nele. Então Jesus é a imagem visível de Deus. O apóstolo João escreveu também no Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, ele vai falar de Jesus. Ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Certa vez, um dos discípulos de Jesus, ele fala assim: mostra-nos Deus, e isso basta. Mostra o Pai para a gente, e isso basta. E Jesus fala para ele em João 14: quem vê a mim,
vê o Pai. Jesus, meus irmãos, é o Deus impossível que veio se tornar possível para nós. Mas nós não devemos nos preocupar em tentar conhecer a imagem de Jesus. Tanto que se a gente quer conhecer a imagem de Jesus, a imagem física, nós corremos o risco inclusive de quebrar o segundo mandamento, que fala que não é para a gente fazer imagens nenhuma para prestar culto. A imagem de Jesus que nós devemos nos preocupar em conhecer é a imagem revelada sobre Ele nas Escrituras. Quem Ele é que as Escrituras falam que Ele é? Porque ao conhecer Jesus nas Escrituras, automaticamente nós conheceremos o Pai. E através dessa relação com Jesus, de conhecê-lo nas Escrituras, não preocupado com a sua imagem física, mas preocupado com a imagem de quem Ele é, revelada nas Escrituras, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos conhecer automaticamente o Pai, e daí nós vamos amá-lo mais, nós vamos temê-lo mais, nós vamos servi-lo mais. Meus irmãos, mas por que nós devemos nos esforçar para conhecer a imagem de Deus em Cristo Jesus nas Escrituras? Porque uma vez que eu conheço a Deus, eu conheço mais a mim mesmo. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus de conhecê-lo, mais eu conheço a mim mesmo. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Esse texto está falando, meus irmãos, no versículo 16, que nele foram criadas todas as coisas. Jesus criou tudo. Jesus criou tudo que existe. Esse texto está nos dizendo a mesma coisa que João disse no capítulo 1, versículo de 1 a 3. João falou: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então eu preciso conhecer o meu Criador, Jesus Cristo, porque ao conhecê-lo, eu conheço mais sobre mim mesmo. Jesus, então, meus irmãos, responde às perguntas, esse texto responde às perguntas que eu fiz no começo. Quem é o agente da criação? Jesus. Quem é a fonte, a origem de toda a criação? Jesus. Quem é o Criador do universo? Jesus. E a criação, é importante a gente falar sobre isso, que Gênesis de 1 a 3 para nós é um momento histórico, é literal. Nós cremos que Jesus criou tudo nos 6 dias, nós cremos que aquela ordem da criação que Ele criou, nós cremos que Gênesis do capítulo 1 a 3 é literal. Por isso, pela fé, ao olhar para a Escritura, nós refutamos o evolucionismo. Nós cremos sim que Jesus criou todas as coisas pela sua palavra. Mas é interessante, meus irmãos, respondendo às perguntas do começo, que Jesus não criou só o mundo visível. Diz que Ele criou também tudo que é invisível. Quando vai falar que Ele criou tronos e soberanias, quer dizer que Ele criou os governos visíveis, aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas quando Ele vai falar que Ele criou principados e potestades, Jesus também criou o mundo invisível, os governos que os nossos olhos não podem ver. Há um mundo criado que a nossa mão não apalpa. Há um mundo criado que os nossos olhos não veem, é o mundo espiritual. Mas o mais interessante que eu trago sobre a criação para nós, foi a criação de mim e de você. Porque lembra quando a Trindade resolve fazer o homem como eles falam, ou como Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, eu e você, nós não somos um acidente. Nós existimos porque Jesus quis que nós existíssemos. Mesmo que talvez você foi fruto de uma gravidez indesejada, mesmo que talvez você foi fruto de uma relação fora de um casamento, onde está a bênção de Deus. Porque vai dizer, meus irmãos, que Jesus sim criou Adão e Eva do nada, do barro, mas vai dizer que Ele teceu cada um de nós no ventre da nossa mãe. Em Salmo 139, versículo 13, o salmista fala: pois Tu formaste o meu interior,
Tu me teceste no ventre da minha mãe. Quem projetou você, quem fez você no ventre da sua mãe, tem nome. Foi o Senhor Jesus Cristo. Então nenhum nascimento, meus irmãos, mesmo como eu falei que foi uma gravidez indesejada, foi propósito de Jesus. Porque Jesus usa inclusive o pecado, Ele usa o mal para o bem. Se você olhar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, vai dizer que Davi gerou Salomão. De quem? Da mãe cuja mulher era a mulher de Urias. Ou seja, Deus pega o pecado, o mal dos homens, que é a única coisa que Deus não criou. Deus não criou o mal e o pecado. E Ele usa inclusive o pecado do homem para os seus propósitos e para o bem. Mas por que, meus irmãos, Jesus criou todas as coisas? Qual é o alvo da criação? Por que você existe? Por que Ele criou todas as coisas? Qual é o objetivo de nós existirmos? O versículo 16 nos responde Ele. E eu quero que você acompanhe comigo de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O alvo da criação, o alvo de você existir, tudo que foi criado para Jesus. O alvo é glorificar Jesus. Eu estava pensando, eu com os meus filhos, com o meu primogênito, o Kaique. Meu primogênito tem 11 anos. Então eu estava pensando que eu gosto de ensinar ele duas coisas. Eu gosto de ensinar ele a lutar jiu-jitsu e eu gosto de ensinar ele a jogar futebol. E daí eu estava me imaginando, vendo em mim, que quando ele faz alguma coisa que eu ensinei para ele, é ele que está fazendo, mas quem se alegra sou eu. Você, pai, é assim também, né? Quando os nossos filhos fazem alguma coisa boa, nós que nos alegramos. Eu fiquei imaginando que Deus Pai, da mesma maneira, meus irmãos, Ele, quando está ali junto com Deus Filho e com o Espírito Santo, fazendo alguma coisa, e essa coisa dá primazia para Jesus, o Pai se alegra. Lembra no batismo, quando Jesus, a voz de Deus fala do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me alegro. Então o Pai fica alegre quando Jesus é glorificado. O Espírito Santo fica alegre quando aponta o nosso coração para Jesus e a gente se rende a Jesus. O objetivo de você existir, aquilo que alegra o coração de Deus, é que você glorifique a Deus. A nossa igreja tem um catecismo, o catecismo maior e o catecismo menor. O breve catecismo, a pergunta número 1, pergunta assim: qual o fim principal do homem? Traduzindo, por que o homem existe? Qual o propósito do homem? A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar ou gozar-se nele para sempre. Você existe para a glória de Deus e para se alegrar em Deus num relacionamento com Ele para sempre. Esse é o alvo da criação. Esse é o alvo de você existir, para a glória de Deus. Mas não é só você. O alvo de tudo existir, meus irmãos, é para a glória de Jesus, porque Ele criou todas as coisas para Ele. Então essa chuva que caiu agora mesmo, ela caiu para a glória de Jesus. Os animais, pensem nas abelhas, quando elas polinizam as plantas, ou quando elas produzem o mel, elas fazem isso para a glória de Jesus. Pensa, meus irmãos, nas formigas. Já viu a formiguinha, aquela carreirinha trabalhando, carregando as coisas? As formigas trabalham para a glória de Jesus. Pensa comigo, talvez, vamos pensar agora nos cânticos, quando os passarinhos cantam, quando os cachorros latem, quando os bois mugem, quando as vacas dão leite, tudo, quando acontece, é para a glória de Jesus. Quando os pais pegam e saem para trabalhar e soa para trazer sustento para casa, é para a glória de Jesus.
Quando as mães cuidam dos bebês, trocam fralda, dão banho, faz papinha, é para a glória de Jesus. Quando as galinhas chocam o ovo e nasce o pintinho, tudo é para a glória de Jesus. O alvo da criação, o propósito de tudo ser criado é para que Jesus seja glorificado. Porque vai dizer no versículo 15, a parte B, que Ele é o primogênito de toda a criação. Quando fala primogênito, a gente pensa que é o primeiro, né? Mas o primogênito é uma palavra grega chamada arque, que ela significa o principal, o herdeiro. Então Jesus, Ele é o principal, Ele é o herdeiro de toda a criação, então tudo é para Ele. E assim como eu me alegro no meu primogênito fazendo coisas boas que eu faço com Ele, Deus Pai se alegra na glória de Deus Filho. Inclusive, você sabia que o papel do Espírito Santo é dar glória para Jesus? Em João, no capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O papel do Espírito Santo não é, meus irmãos, nos levar a um êxtase espiritual, nos levar a ter um sentimento espiritual, embora ele nos leve a sentir também coisas, emoções. O papel do Espírito Santo, o que ele vem fazer nessa terra, é nos levar aos pés de Cristo. Isso fica claro, porque Jesus, Ele é o primaz, Ele tem a primazia não só sobre toda a criação. Esse texto também nos fala que Jesus, Ele tem a primazia sobre a sua igreja. O versículo 18 diz que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O versículo 18 vai dizer a parte B: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre o quê? Em todas as coisas. A primazia da igreja também é para o Senhor Jesus. Narcisistas terão muita dificuldade na igreja, porque a igreja é para a glória de Jesus. Ele é o primaz da igreja. Quando fala que Ele é o cabeça, significa duas coisas. Primeiro, que Ele tem a primazia, e segundo, quando fala que é o cabeça, é porque Ele governa a igreja. Tudo, meus irmãos, nele subsiste. A Bíblia vai falar que, no versículo 17, a parte B, que tudo nele subsiste. Então não é que Ele criou apenas todas as coisas. Não é apenas que Deus criou todas as coisas como um relojoeiro e deixou o relógio funcionando e ficou longe da sua criação. Quando fala tudo nele subsiste, é que Jesus continua mantendo esse mundo em ordem. Amanhã o sol vai nascer. Por quê? Porque Jesus continua mantendo esse mundo em ordem. Talvez essa semana vai chover de novo. As plantações darão seus frutos. As mulheres continuarão ficando grávidas. As mulheres continuarão amamentando seus filhos, porque nele tudo subsiste. Isso nós chamamos das obras da providência. Jesus, além de criar todas as coisas, Ele providencia com que todas as coisas continuem funcionando até o dia da sua volta. Meus irmãos, e não se tudo nele subsiste, se Ele mantém tudo funcionando, eu tenho uma boa notícia para você, ovelha de Jesus: Ele continuará cuidando da sua vida, porque nele tudo subsiste. Ele continuará sustentando você, Ele continuará mantendo você, Ele continuará cuidando de você, porque vai dizer que Ele continuará cuidando também da sua igreja. Ele é o cabeça dela. A igreja, depois, nos últimos versículos que nós lemos, vai dizer que ela foi reconciliada com Deus. Mas não só a igreja, a criação também. Acompanhe comigo a leitura no versículo 20. Versículo 20 diz: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A igreja foi reconciliada com Deus por meio de Jesus. Nós falamos muito isso a semana passada. Nós éramos, aqui está falando que nós éramos inimigos de Deus. Alguém que está sem Cristo, ele é inimigo de Deus. Mas vai dizer que nós fomos reconciliados, ou seja, Jesus reconciliou a sua igreja com Deus Pai. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar que ele fez isso na sua carne, para refutar os gnósticos. Não, ele fez isso na sua carne, ele se tornou um homem sim. Então todo aquele que creu em Jesus, ele está reconciliado com Deus, e ele faz parte agora da igreja do Senhor Jesus, aonde Cristo é o cabeça da igreja, e cada membro que creu, agora ele faz parte dessa união mística, como um membro desse corpo. Talvez você fale assim: eu sou tão insignificante na igreja, sou só uma unha. Mas tira uma unha do seu dedo para você ver. Primeiro, vai ficar feio. Segundo, que faz falta. Todos os membros que foram incorporados ao corpo de Cristo pela fé no Senhor são importantes, e Ele mantém todos os membros, tudo nele subsiste. Meus irmãos, mas esse texto que nós lemos não vai falar que Ele reconciliou só a igreja com Deus Pai. No versículo 20 fala que Ele reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Jesus também, Ele reconcilia na sua morte, na sua ressurreição, a criação, que será a nova criação, com Deus. Porque o pecado, meus irmãos, não afetou apenas a nossa relação com Deus. O pecado afetou toda a criação. Tanto que Paulo vai falar em Romanos que a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. A criação também foi afetada pelo nosso pecado. Você acha que era plano original os terremotos? Você acha que era plano original essas chuvas que saem inundando tudo? Não, a terra foi afetada, começou a nascer cardos e abrolhos após o pecado. Então a terra também precisava ser reconciliada com o seu Criador. Então, na morte de Cristo, na sua obra salvífica, onde Ele leva ali a ira de Deus sobre o nosso pecado, Ele reconcilia criatura e Criador, mas Ele também reconcilia a criação com o Criador. Então a igreja, meus irmãos, pacificada com Deus, um dia ela vai morar no que nós chamamos a nova terra, a nova criação, que é a terra que foi reconciliada com Deus por meio da obra salvífica de Cristo. Então naquela cruz, Jesus não apenas nos salva, Ele também salva a criação dos males do pecado. E nessa nova criação, meus irmãos, vai dizer no versículo 18 que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus, então, Ele está reinaugurando a nova humanidade, que vai morar na nova criação reconciliada com Deus. Vocês estão entendendo? Ele é primogênito dos mortos, porque Ele é o primeiro que ressuscita para sempre, nunca mais morrer. O próximo que vai ressuscitar para nunca mais morrer são os crentes no Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. A igreja vai ressuscitar. E a igreja vai ressuscitar para não morar mais nessa terra afetada pelo pecado. A igreja vai ressuscitar para morar na terra que também foi reconciliada com os céus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, o apóstolo João fala o seguinte: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa terra reconciliada, um dia Cristo viverá eternamente, com a criação restaurada, junto com a sua igreja reconciliada. Cristo viverá eternamente na criação restaurada, pacificada, junto com a sua igreja que foi reconciliada com Ele. Tudo que foi afetado pelo pecado e desajustado pelo pecado não existirá mais.
Nós não teremos mais esse corpo pecaminoso. Não haverá mais choro, não haverá mais mortes, mas também não haverá mais terremotos, não haverá mais chuvas desajustadas, não haverá mais florestas queimadas. Tudo será restaurado, porque foi reconciliado por Cristo na sua obra redentora. Quem quer fazer parte dessa nova criação? Então junte-se à igreja. Junte-se à igreja. Mas não é apenas ter o seu nome como membro de uma igreja local. Isso também é importante, porque aqueles que se uniram a Cristo e ao seu corpo de forma mística, espiritual, automaticamente eles vão se unir à sua igreja visível, à igreja local. Entenderam? Os membros de Cristo que foram unidos a eles espiritualmente vão se unir agora a uma igreja local, para exercer a sua fé, desenvolver os seus dons, edificar e ser edificado. Mas o apóstolo Paulo tem um alerta para nós, no versículo 23. Ele fala o seguinte: se é que vocês permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo aqui, ele tem conselhos para mim e para você, que quer morar na nova criação, reconciliada com Deus, na nova terra e novos céus, que esse céu vai passar e essa terra vai passar. Ele fala para nós estarmos alicerçados, para a gente permanecer na fé. O que ele está falando? Alicerçados é que você esteja cada vez mais firmado em Cristo, que você esteja cada vez mais numa relação íntima com Jesus, que você meio que cimente a sua fé em Cristo Jesus, permaneça também na esperança do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que você não venha se afastar da esperança do Evangelho. E muitos têm se afastado, meus irmãos, nos últimos tempos. Vem para a igreja empolgado por um tempo, mas passa rápido às vezes, se afasta da esperança do Evangelho, não permanece na fé. Inclusive Paulo fala algo interessante, que esse Evangelho que vocês ouviram, ele foi pregado debaixo do céu a toda criatura. Paulo está fazendo uma menção ao Império Romano, ao mundo romano habitado daquela época, onde ele e os outros apóstolos pregaram nas suas viagens missionárias para todos. Você está firme na fé? Você está firme na esperança do Evangelho? Fique firme. Meus irmãos, Jesus, ele tem o direito de reivindicar honra e glória e obediência sobre toda a criação. Ele tem esse direito. Por quê? Porque ele criou e ele sustenta todas as coisas que foram criadas. Então ele tem direito de reivindicar honra e glória de toda a sua criação. Jesus tem o direito de ter a primazia sobre a sua igreja. Por quê? Porque ele redimiu a sua igreja e reconciliou ela com Deus Pai. Ele tem o direito de ser o primeiro na igreja onde ele é o cabeça. Mas eu digo mais: Jesus tem o direito de ter a primazia sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque ele nos criou. E não só isso, ele nos redimiu na sua obra naquela cruz. Ele tem o direito de reivindicar todo o nosso amor, toda a nossa honra, toda a nossa glória para Ele. Ele tem direito, porque Ele fez essa obra. Portanto, meus irmãos, Jesus é o alvo das nossas vidas. É para Ele que nós fazemos o que fazemos. É para Ele que nós nos reunimos como igreja. É para Ele, como eu falei, que amanhã você vai sair para fazer alguma coisa. Jesus não abre mão da sua glória. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte, abre aspas: não há um centímetro quadrado da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu.
Não há um centímetro quadrado da nossa existência, do qual Cristo, que é soberano sobre todos, não possa dizer: é meu, me pertence, eu tenho direito. Tudo. Não há nada, como diz Abraham Kuyper, que ele não reivindique soberania e senhorio sobre as nossas finanças, sobre o nosso corpo, a forma que nós lidamos com o nosso corpo, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa igreja. Tudo Jesus diz: eu sou o Senhor e eu reivindico isso para a minha glória. Ele não abre mão de nada. Portanto, ajuste a sua vida para glorificá-lo, porque há uma coisa que não glorifica a Deus: o pecado. O pecado, inclusive, causa a ira de Deus sobre nós. Então ajuste a sua vida, digamos assim, conserte a sua vida para glorificar a Deus, para alegrar a Deus. Abandone os pecados, faça um compromisso com Jesus, use os seus dons para a igreja na qual Ele é o cabeça, faça parte da igreja no qual Ele é o cabeça. Por quê? Como nós lemos no começo do culto, Romanos 11:36, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Convido você à oração, se posicionar diante dessa mensagem que você ouviu.